Salve rapaziada, Bebe aqui trazendo pra vocês mais um fucking vídeo. E é aquele vídeo que vocês queriam, que é o Top 15 MCs de São Paulo 2025. Esse vídeo ele vai ser um pouco diferente do que geralmente eu faço no Top 15, por alguns fatores. O primeiro fator é que eu acho que esse talvez seja o mais difícil de fazer, já que a gente teve muitos MCs que ficaram um tempo, sumiram, ganharam um evento, rimaram em menos quantidade, então ele tá mais dissipado, então ele vai ser muito opinativo. Então eu já digo de cara que vão ter fatores técnicos aqui pra avaliar, vão ter fatores de título, de rimas memoráveis e coisas do tipo, mas vai ter muito fator opinativo. Então não é o tipo de coisa pra ficar ofendido, ai não concordo ou discordo, é opinião, entendeu? Então é muito difícil, mas eu fiz aqui meu top 15, quebrei a cabeça, inclusive sempre que eu faço meu top 15, eu termino de fazer ele, e aí eu faço um post lá na comunidade e pergunto o top 15 de vocês. E dou uma olhada. Porque às vezes vira e mexe tem algum nome que, refletindo por explicações que vocês dão, eu posso mexer. Nesse caso não teve nenhum nome que eu mudei assim, mas foi bem parecido. Acho que o meu top 15 foi bem parecido com o da maioria antes de eu ver o de vocês, né? Então, eu acho que é um top 15 legal. Vale dizer também o segundo ponto que eu falei. Eu não tenho medo de falar as coisas, então assim, a gente sabe do ocorrido entre o Croy e a Sofia, eu não vou ficar sendo aquele cara que fala, o MC tal, ou a vítima tal, não, eu falo os nomes porque eu acho que a partir do momento que a gente esconde uma realidade, a gente tá só tentando ocultar as coisas, sabe? Então, é muito óbvio que o Croy, ele foi um dos melhores MCs de 2025, só que por uma questão também de respeito à situação, eu não vou colocar ele nesse top 15. Então será um top 14. O que vocês têm que deduzir com isso? Que o Croy estaria no top 15, inclusive em uma das posições mais altas, só que eu não vou colocar ele no top 15, porque eu acho que a partir do momento que ele já não faz mais parte do movimento e ele está banido de tudo, pelos atos dele que ele já respondeu, não tem por que eu ficar colocando, está acima ou abaixo, não tem por que fazer isso, entende? Mas ao mesmo tempo também eu não vou fingir que o cara não existe. Então, friso novamente, o top 15 vira um top 14, porque o Croy está dentro desse top 15. Dá pra entender? Eu não vou falar em que posição que ele estaria, mas a partir do momento que eu deixo isso claro, eu tô sendo justo. Porque imagina se eu não coloco o Croy e falo 15 nomes. A gente já deduz que o 15º não estaria. Saca? Agora, esses 14 nomes que eu vou dizer aqui estariam de qualquer forma. Então, é um top 15, só que o Croy não entra, mas vocês entendem que ele tá em algum momento aí nesse top 15, aí vai da interpretação de vocês. E é isso, eu acho que é o jeito mais honesto de fazer isso, porque apesar de tudo o Croy errou, e ele não faz mais parte desse movimento, ele está afastado, mas também não adianta a gente fingir que nada aconteceu. E cada situação é uma situação. Deixa eu abrir um monsterzinho aqui, porque isso aqui vai longe. Alguns MCs eu vou falar mais, outros menos. E assim, como todos os vídeos do meu canal, eu não tenho roteiro não, mano. Eu vou falando da forma que eu acredito, entendeu? Acho que até por isso o pessoal curte o conteúdo aqui, né? Então, dado essas explicações, deixa o like e se inscreve, porque é um vídeo que eu sei que vai me dar dor de cabeça. Que, cara, eu não tô apenas dando uma opinião que o público pode discordar. Eu tô mexendo com o ego de 15 MCs. E eu falo isso com uma tristeza porque não era pra ser assim, né? Acho que era pra ser tudo mais leve. Mas a partir do momento que a gente fala de nomes em batalha de rima, as pessoas elas ficam ofendidas a ponto de, eu devia estar aí, eu não deveria estar. Outro ponto já esclarecedor, muita gente falou, pô, Bob, você deveria estar no top 15. Cara, discordo. Eu até falei isso ano passado, eu falei, pô, será que eu vou estar no meu top 15, no meu próprio vídeo? Eu acho que só caberia eu estar no meu top 15 se eu tivesse tido realmente uma constância absurda o ano inteiro. E a minha constância, ela reflete no primeiro semestre de São Paulo 2025. Então, se fosse um top 15 da primeira metade de 2025 de São Paulo, aí eu posso afirmar que eu estaria. Mas não é o caso, é o ano inteiro. E eu fui dando uma desanimada ao decorrer do ano e diminuindo a minha frequência. Tanto é que no começo do ano eu tinha ganhado 30 folhinhas. Acho que só tinha uma pessoa que tinha mais título que eu na época, que era a Devilzinha, que tava com 35, 40, alguma coisa assim. E aí depois disso eu parei de colar em grande parte das batalhas, ela continuou, não à toa ela bateu 100 títulos, então dá pra deduzir que eu chegaria próximo disso também e teria tido um ano bom. Então até explicando isso, porque como é o meu canal e muita gente me cobra sobre isso, não estou em top 15, eu acho que pra eu me colocar no top 15 que eu mesmo faço, eu tenho que fazer muito, porque senão soa como ego, saca?
Então é isso, vamos pro vídeo agora falando de fato os 15 MCs, no caso 14, vocês já entenderam o lance do Croy, ele está em algum desses lugares aí. Então, Croy não vai ser dito. Em 14º lugar temos Yoongi. Cara, é muito difícil porque o Yoongi é um cara que chegou no estadual, ganhou batalha que só uma porra, e aí você já entende o nível desse top 15 aqui, mano. Porque se o Yoongi tá em 14º, é porque o bagulho foi difícil, cara. A gente teve um alto nível, um alto rendimento e uma qualidade absurda, cara. Pra mim, os fatores principais pra avaliar aqui, deixando bem claro pra vocês, é a constância com o resultado. Então não adianta também o cara colar em batalha todo dia e não ganhar nada. Não, é a constância com o resultado. Então o cara que consegue ganhar tendo uma constância alta. É o cara que entrega rimas absurdas, fatalities, rimas memoráveis que saem em compilation toda hora. Rimas de impacto que a gente realmente fica, caralho, essa rima aí foi muito foda. Títulos relevantes também é um grande peso, tá ligado? Então esses são alguns dos fatores que eu utilizo para avaliar. O Yoongi tá em 14º no meu entendimento, porque dentre todos esses dessa lista, ele foi um MC absurdo. Ele ganhou muito título, ele ganhou muita folhinha, mas eu acho que ainda faltou um pouco comparado aos que eu vou falar. É bom deixar isso sempre claro, porque podem achar que, nossa, você está menosprezando o cara. Não. É sempre elogiando o que está em cima, e não menosprezando o que está embaixo. Então, os outros nomes que eu vou citar que estão em cima do Yoongi, eles fizeram mais que o Yoongi, mas não quer dizer que o Yoongi não tenha feito. É quase como se, eu sempre dou o exemplo da nota azul na escola, né? O Yoongi passou de ano, tirou tipo 8 de média. Os outros tiraram mais que ele. Quer dizer que ele não passou? Quer dizer que ele foi mal? Não. Afinal, ele está entre os 15 melhores aí no estado de São Paulo, na minha concepção, em 2025. Então, Yoongi pra mim fica em 14º. Mas assim, os próximos nomes, mais ou menos ali até o 11º, fica uma disputa boa esses 5 nomes. Então, deixando isso bem claro que é muito opinativo, eu acho que muita gente vai discordar. Então, Yoongi em 14º, por todos esses critérios que eu já disse. Em 13º, a gente tem o Fortes. E aí muita gente já vai falar, pô, o Fortes na frente do Yoongi, como assim? Cara, o Fortes e o Yoongi pra mim entregaram algo similar esse ano. Os dois ganharam batalha pra caralho, mandaram rima pra porra, fatalities absurdos, constância surreal, só que o Fortes tem um detalhe ainda a mais, que é o desempenho do estadual. Eu acho que ele acabou indo mais... Não acho, né? Eu afirmo que ele acabou indo mais longe que o Yoongi no estadual. Eu acho que ele desempenhou melhor, comparando os dois. Eu dei uma assistida depois nos vídeos de novo, ali na live, né? E eu achei que o Fortes foi um pouco melhor que o Yoongi. E eu acho que ele mandou rimas mais impactantes nesse ano. Então, por isso, pra mim, o Fortes fica em 13º. Inclusive, Fortes aí estreando no meu top 15. Inclusive, eu não sei se ele é o único a estrear aqui, não me recordo dos outros. Mas Fortes estreando. Inclusive, assim que eu terminar o top 15, eu vou comparar com o top 15 do ano passado. Então, isso é uma coisa bem legal também. Mas é isso, Fortes, brabíssimo, diretamente de Jundiaí, representando demais, mostrando a qualidade do nível dele e mostrando que tudo é possível, tá ligado? É um cara que é muito menosprezado, é um cara que foi muito desmerecido muitas vezes, entendeu? E merece estar aí nesse top 15, na minha concepção. Então é isso, Fortes em 13º. Em 12º, eu coloquei o Prado. Só assim, pô, Bubs, você tá sendo contraditório. O Prado não fez mais que o Fortes e o Yoongi. Constância, concordo. O Fortes e o Yoongi foram mais constantes que o Prado. Por que eu coloco o Prado na frente? Porque é o que eu falei, família, eu não avalio uma skill só, eu avalio várias. E nas que o Prado está sendo avaliado com maior nota, ele teve uma monstruosidade. Então, rimas de impacto, qualidade de rimas, o Prado, ele entregou muita rima foda. Muita rima foda. A gente esquece que, quando a gente fala de 2025, não é só esse finalzinho de ano que ele deu uma acordada de novo. A gente tem que contar aquela batalha dele com o Tubarão, a gente tem que contar daquela batalha dele com a Devilzinha, a gente tem que contar da rima do Venom na edição de Trio da Norte. Então o Prado esteve aí o ano inteiro. E a prova de que ele é tão bom que ele nem rimou tanto quanto a outros e tá em 12º. Eu sempre falo isso, o Prado é um cara que se ele tivesse mais constância, rimasse mais frequentemente, era pra ele ser tipo top 5, top 3, top 2, top 1, entendeu? Então o Prado, realmente, o que mata ele é a constância, e ele só está aqui nessa posição porque realmente ele tem pouca constância comparado aos outros. E é isso que é assustador. Tendo menos frequência que os outros, ele tá numa posição melhor, porque a qualidade do que ele entrega, os títulos que ele conquista, o resultado que ele tem, é absurdo. Então o Prado é um MC muito acima da média, rima pra desgraça. E se tivesse a constância do Fortes e do Yoongi, por exemplo,
estaria lá pro top 5, mano. Então, fica até de exemplo aí, Prado. Vamos acordar. Porra de tigrinho, Prado. Vai rimar, filha da puta. Enfim, é isso. Em 11º, eu vou colocar o Grafite. Porque aí eu vejo uma soma das duas coisas. É como se o Grafite tivesse a constância do Fortes e do Yonggi, mas resultados muito similares ao do Prado, e rimas também muito emblemáticas. Ele é um cara que ele concorreu a muitos prêmios também. Então, assim, o Grafite, cara, ele entregou um ano incrível e ele entregou uma qualidade de freestyle surreal, tá ligado? Inclusive, ele começou o 2025 muito forte. Aí no meio do ano ele deu uma normalizada, aí depois nesse segundo semestre ele veio forte de novo. Então o Grafite, ele é um cara que ele juntou tudo, tá ligado? A constância com a qualidade e por aí vai, tá ligado? A entrega do que o Grafite apresentou é absurdo. Então pra mim o Grafite fica em 11º, tá ligado? E é isso, mano. Não tem muito o que dizer. Que nem eu falei pra vocês, do 14º até o próximo nome que eu vou falar, que vem antes do Grafite, foi muito difícil. Inclusive agora, nesse exato momento, eu tô até me questionando em que posição devia estar cada um, mas é muito difícil, cara. É muito difícil. Porque a gente tem que lembrar de tudo. Eu tenho anotações que eu vou fazendo durante o ano inteiro aqui no Excel, nos blocos de nota, mas tem muita coisa que a gente esquece, muita coisa que a gente perde o impacto. Tem algumas anotações que eu coloco até entre parênteses, tipo assim, frisando que, mano, isso aqui realmente foi impactante. Porque quando passa alguns meses, a gente tira o peso daquilo, né? Então às vezes o cara mandou uma rima tão foda pra época que a gente tira o impacto disso. Vou te dar um exemplo aqui. Aquela rima do Vini Júnior no Ana Rosa, na Batalha do Zuluzão com o JP. Ela é uma rima que ela tem um impacto surreal, cara. Só que por que ela teve impacto surreal também? Porque naquela época tava muito aflorado o assunto do Vini Júnior e de racismo. É um assunto que sempre acaba voltando, mas estava muito em alta. Então aquela rima, por exemplo, é uma rima que tem um impacto foda. De repente, daqui a 6 meses já não tem tanto impacto. Então a gente tem que sempre estar frisando e anotando as coisas para não esquecer. Mas eu coloco o Grafite aqui porque para mim ele somou o que o Prado entregou com o que o Fortes e o Yonggi construíram. Então Grafite em 11º. Em 10º lugar vem o Tavin, e aí muita gente já fala, caralho, você tá louco? Sim, aqui é muito difícil e eu quase inverti o Tavin com o Grafite, e pode ser que na verdade o correto seja inverter mesmo. Foi, eu acho que o momento que eu mais fiquei com dúvida aqui nesse top 10, que é a posição do Grafite e do Tavin, se um devia estar no lugar do outro, mas bem difícil. Por que eu coloco o Tavin no top 10? Porque o Tavin, cara, ele entregou uma qualidade de freestyle assim absurdo, mano. Um freestyle que eu vi poucas pessoas fazendo. Eles falam assim, pô, por que ele tá em 10º? Falta de constância. É a mesma questão do Prado. Só que ainda assim, comparado ao Grafite, eu acho que ele conseguiu entregar mais do que o Prado fez, sabe? Tipo, o Grafite tá na frente do Prado porque ele entregou mais do que o Prado. Só que eu acho que o Tavin conseguiu entregar mais que o Grafite. A qualidade do que o Tavin entregou em rimas, tá ligado? Pegue todas as batalhas do Tavin esse ano. Vocês vão lembrar de pelo menos umas 5, 10 rimas impactantes. Rimas que ficam na cabeça, rimas que viralizam e raciocínios muito rápido. O Tavin é um moleque também que se ele pegasse pra focar bastante, e eu acho até que ele deu um foco foda nesse segundo semestre, ele tinha entregado mais ainda. A gente não pode esquecer também que ele teve aquela questão da cirurgia, né, que ele tava com, acho que era um cisto, alguma coisa assim, e isso tirou alguns meses de freestyle dele de 2025. Então ele foi nerfado de certo ponto, ele foi atrapalhado de entregar algo, porque o Tavin começou constante em 2025. Ele tinha sumido no fim de 2024. Aí ele me chama no fim de 2024 e fala, quero rimar no Jardim das Rimas em 2025. E aí já rima e dali pra frente ele não parou de rimar. Aí veio a questão do cisto, que ele ficou afastado um tempo e depois voltou, mano. E aí pegou uma frequência absurda. Então o Tavin, cara, ele entregou algo surreal e de verdade não tem como. Pra mim ele tá nesse top 10 ou no top 11 ali, oscila junto com o Grafite, porque a qualidade das rimas do Tavin é absurda, o raciocínio dele é muito bom. E aí varia desde flow, a trocadilho, a papo reto, a referência, a construção, a gastação. Ele é um MC muito completo, o Tavin. Então assim, eu acho que ele entregou um ano muito bom, mano. Ele entregou um ano muito bom. E vou arriscar a dizer que esse pá foi o melhor ano em qualidade de rima dele, mano. A qualidade das rimas do Tavin é absurdo. E vou falar mais uma coisa. Se ele tivesse sido mais constante, ele tava mais em cima nesse ranking. Então, Tavin pra mim fica em top 10. Em 9º lugar, eu vou colocar a Levinsky. Porque assim, é uma mina que muita gente desmerece, tá ligado? Muita gente não vê o que essa mina faz, tá ligado? E só por eu ter colocado ela no top 9 agora, já deve ter uma pá de insuportável falando bosta. Ah, você colocou ela aí porque ela é mulher. Nada disso. Se tem uma coisa que eu não faço, é separar por gênero, de forma alguma, mano. De forma alguma.
A Levinsky, cara, ela tá aqui por puro mérito, mano. Ela tá aqui por puro mérito. Não tem absolutamente nada a ver com ela ser mulher, a posição que ela está aqui, tá ligado? Então, assim, a Levinsky está nesse top 15, está nessa nona posição porque ela rima muito, e não porque ela é mulher. Eu sempre vou frisar isso porque o pessoal é muito desrespeitoso, tá ligado? Principalmente com ela. E o que ela entregou esse ano foi absurdo. Ela foi constante no underground, ela foi constante nas Big Four, ela ganhou título pra caralho, mandou rimas que você pode dizer que foram as do ano, tanto na Aldeia quanto no Ana Rosa. Ela mandou a última rima do ano, inclusive, que foi aquela da Clara Lima, do César, que foi absurda. Então a Levinsky, ela é a soma de tudo que os outros de baixo fizeram. Ela tem a constância do Fortes e do Yonggi com o resultado do grafite, com rimas absurdas do Tavinho, do Prado. Então ela é a soma de tudo isso, mano. Ela entregou tudo isso, saca? Então a Levinsky, ela tem uma qualidade absurda. Eu sempre falei isso. É uma das pessoas que eu mais pulei na bala pra defender, porque o pessoal desmerece muito, mano. Pra mim, agora falando separadamente, dentre as minas, pra mim ela é a que rima mais, do Brasil. Apesar da KM ter ganhado o Nacional, pra mim a Levinsky das minas é a 01. Ao todo, somando tudo mesmo, Brasil inteiro, ela tá entre os melhores, no total. E a qualidade do que a Levinsky entrega é absurdo, tá ligado? Tanto é que quando eu vejo a Levinsky rimando, eu penso assim, caralho, mano, por que as pessoas pegam tanto no pé dela, mano? Ela se adapta a qualquer situação. Quando é putaria, ela rima putaria. Quando é flow, ela entrega flow. Quando é ideia, ela entrega ideia. Quando é rima mastigada, a Levinsky, ela entrega qualquer coisa, mano. Se for no underground, ela se adequa. Se for num evento que não é de batalha, ela se adequa. Tá ligado? Se for numa batalha presencial com uma par de gente, ela se adequa. A Levinsky é muito completa no que faz. Então assim, eu defendo sim, rima pra caralho. E pra mim ela tá em nono lugar. Levinsky com resultados absurdos. E só não enxerga isso quem é muito louco. Tá ligado? A Levinsky é muito boa no que faz, mano. Papo reto. Em oitavo lugar temos a Jota. Cara, o AJ tá nessa posição e eu fiquei muito na dúvida. Até deixando bem claro que eu fiquei bem na dúvida. O sétimo, oitavo e o nono lugar, que é a Levinsky, o AJ e o próximo que eu vou falar. Mas eu fiquei bem na dúvida entre esses três. E por que o AJ tá aqui pra mim? Porque eu acho que ele fez exatamente a mesma coisa que a Levinsky, só que conseguiu ainda ganhar mais coisas, mais títulos, tá ligado? Sem falar que ele foi o maior campeão da aldeia, e isso tem um peso. A gente tá falando da maior batalha do país. Ele ser o maior campeão em títulos em 2025 tem um peso. Você tá me entendendo? E ele foi um cara constante em batalhas em São Paulo inteiro. Desde o underground às mais hypadas. Concorreu a títulos absurdos, a rimas absurdas. Ele entregou um ano muito foda. O AJ teve uma constância pura em 2025. Eu acho que até pelo fato dele estar conseguindo viver de freestyle, ele tá tendo uma vida mais leve, tá ligado? Então, tipo assim, ele tá fazendo as rimas lá no TikTok. Aí agora ele também tá fazendo, acho que os conteúdos pro Instagram, TikTok, tipo cortezinho, pá. Tá só rimando, então isso deixa o cara focado só naquilo, tá ligado? Então o AJ, ele tá entregando um ano muito bom, mano. E eu acho que em 2026 ele vai vir muito forte, mano. Ele vai vir com uma qualidade absurda. E eu acho que essas férias foram boas pra ele, né, mano? Porque eu lembro que a última edição da aldeia, que foi aquela que foi dentro da mansão, ele não foi tão bem, mano. Só que ele tava tendo um ano absurdo antes disso. Então eu acho que todo mundo precisa de umas férias, tá ligado? Então eu acho que o AJ, cara, ele vai vir como um dos favoritos aí nesse 2026, tá ligado? Rimando muito. E muita gente vai falar assim, pô, mas o Yonggi tirou o AJ no regional. Cara, não é uma batalha que define alguma coisa e foi a final, entendeu? Então assim, o AJ ele tem uma qualidade absurda sim. E eu acho que ele teve uma frequência surreal, mas eu fico meio dividido entre AJ e Levinsky, quem tá na frente de quem. Em sétimo lugar eu coloco o Basque, porque, cara, não tem jeito. O peso da aldeia de trio, ele é desproporcional. É um peso que não tem como, família. Vocês não podem esquecer que é uma competição muito difícil. Ah, mas ele nem foi o melhor do trio, o melhor foi o Croy. Sim, o melhor foi o Croy, não à toa ele ganhou o MVP, né? Mas o Basque, ele foi muito bem nos rounds individuais dele, tá ligado? E nos rounds em coletivo ele também foi muito bem. Ele entregou o que tinha que ser entregue, tá ligado? Ele, o Croy e o Japa, eles estavam numa sintonia absurda. Eles não perdiam rima. Então a qualidade do que o Basque entregou na aldeia de trio foi surreal. Em outras edições de outras batalhas, ele também foi surreal. E ele só está em sétimo pela falta de constância dele.
E ele só tá na frente do AJ, da Levinsky e de outros nomes pela quantidade de títulos relevantes que ele ganhou esse ano. Então o Basque, o que significa isso? Se ele não tivesse ganhado a Aldeia de Trio, ele ia cair muitas posições. E eu não sei nem se estaria no top 15, sendo bem sincero. Porque a Aldeia de Trio tem um peso absurdo. E é toda a narrativa que se constrói a partir das aldeias e das outras batalhas que ele ganha a partir disso. Então ele cairia muitas posições se ele não ganhasse a Aldeia de Trio, se ele fizesse a mesma quantidade de batalhas que ele fez. Em contrapartida, se ele tivesse colado em mais batalhas, além do que ele fez em 2025, ele subia muito mais posições. Podia chegar até no top 3, mano. Porque o Basque, ele tem uma rima simples, ele não precisa complexar as coisas. Ele te mata na ideia, no papum ali, e acabou. Entendeu? Então, com pouca constância, ganhando uma Aldeia de Trio, ganhando outros títulos relevantes, ele fica em 7º lugar no meu entendimento. Então, esse título da Aldeia, ele foi um grande direcionador para ver onde o Basque estaria nesse ranking. Entendeu? Repetindo, se ele não ganhasse a sua Aldeia de Trio, ele ia cair em algumas posições. Se ele colasse mais batalhas e ganhasse a Aldeia de Trio, ele ia subir muitas posições. Então, o Basque foi um dos mais difíceis desse top 15, mas eu coloco ele nessa posição porque o título ele é muito impactante, ele tem um peso muito significativo, entendeu? Então é isso, Basque em 7º lugar. A partir daqui começa a ficar muito difícil e entra muita qualidade de rima pra mim aqui nesse fator. Em 6º lugar eu coloco o JP. Muita gente já vai surtar, como assim? Muita gente acha que ele devia estar mais pra baixo, muita gente acha que devia estar mais pra cima, mas não. Vamos lá, o JP ele tinha tudo pra ser o melhor MC do ano, quando começou 2025. Ele ganhou batalha que só uma porra. E, se eu não me engano, ele tinha ganhado 7 batalhas de 8 que ele participou, e a 8 que ele perdeu foi a final com o Buri, se eu não estiver enganado. Então, assim, o JP, cara, ele teve uma frequência absurda, ele teve rimas memoráveis durante o ano, mas algumas coisas acabaram tirando um pouco de algumas posições dele, né? A gente não teve FMS esse ano, que é um evento que ele tinha muito holofote. Ele não rima em tantas batalhas, então isso também tira muito peso. Não rimou na Aldeia de Trio e não tentou estadual. Então ele ficou resumido às participações que ele teve durante o ano em batalhas underground e no começo ali nas Big Four. E em algumas participações da Aldeia também, Ana Rosa, enfim. O que pega? O JP é outro exemplo de constância. Se o JP tivesse a constância, quando eu falo constância é frequência na real, né? Quantidade de vezes que você rima, que o Fortes e que o Yonggi tem, por exemplo, ele ia pro top 1, mano. Que é o que vocês vão entender quem que é o top 1 e top 2, e vocês vão entender o que eu tô falando. Porque o nível do JP, o nível das rimas do JP, a qualidade do que ele entrega, é um dos melhores do país, mano. Não é só São Paulo. Então, as rimas que ele entrega são outro nível, mano. Você tá entendendo? Então isso garante pra ele o 6º lugar, pensando que ele rimou poucas vezes no ano. Se ele não tivesse... se ele tivesse rimado menos do que ele rimou, aí ele cairia mais posições. Agora, se ele tivesse rimado mais, ele podia ir pro top 1 se bobear, tá ligado? Então, o JP, ele é absurdo. Ele talvez, acho que de todos os que estão aqui, ele é o que tem mais poder de decisão de escolher onde ele quer estar. De todos, mano. Se ele decidir, eu vou ser o melhor dessa porra, eu acho que ele é o que mais consegue fazer isso. Porque, de verdade, mano, ninguém rima o que ele rima hoje, mano. Tipo, poucos fazem o que ele faz, mano. A qualidade do nível de freestyle dele é muito acima da média. São poucos que estão no grupo do JP em nível de freestyle. Então ele só tá em 6º lugar porque ele rimou pouco. Ou melhor, ele tá em 6º lugar rimando pouco. Saca? Então o JP é absurdo, o que ele entrega é fora da curva e ele só não tá mais pra cima pela falta de frequência. Agora a gente começa o top 5, começa a ficar mais difícil e começa a ficar desesperador pra algumas pessoas, porque elas devem estar falando assim, caralho, tá faltando alguns nomes aqui, hein? Sim. Inclusive, se eu tiver esquecido algum nome, você pode ter certeza que eu vou pedir infinitas desculpas nos comentários, porque às vezes a gente esquece de alguém, né? Mas até então eu acho que eu não esqueci de ninguém. Em 5º lugar, temos Tubarão. Cara, não tem como. O Tubarão, ele é um cara que ele não tem holofotes. Apenas isso. Porque tudo que eu falei até agora, do 6º lugar ao 14º, o Tubarão faz. Ele é um cara que ganha 100 folhinhas por ano. Ele é um cara que ganha seletiva regional. Em Aldeia de Trio, rima pra caralho.
Ele é um cara que desempenha pra desgraça o ano inteiro no underground e no mainstream, manda a rima do ano, tem as melhores construções, melhores flows, melhores métricas, é o MC mais completo. Por que que ele tá em quinto então, Baweb? Porque os que estão acima dele fazem tudo o que ele faz. Já deixando isso bem claro. O Tubarão e os 4 MCs que estão acima dele no pódio fazem o que o Tubarão faz e alguma coisa a mais que eu vou falar quando chegar a vez deles. Então é só por isso. É muito difícil descrever esses top 5 aqui, tá ligado? O Tubarão, ele é um dos melhores MCs do país, tá ligado? E não é valorizado como merece. Esse é um cara que eu posso falar que desde que eu criei meu canal em 2019, eu valorizo ele, tá ligado? Eu gosto dele, é um moleque de gente boa, tenho uma amizade tranquila com ele, assim, não sou tipo o melhor amigo do cara, mas também não sou conhecido. Tem relativamente uma amizade ok, ele é um cara muito de gente boa, ele é um cara que... é um cara muito bom por si só, tá ligado? É bondoso, tá ligado? Passou por muita coisa na vida dele e... por isso que eu acho ele tão foda, mano. Porque ele é aquele cara que era pra ter sido, tipo assim, desmotivado por todos os percalços da vida e ter sido... acontecido tudo de pior com ele, tá ligado? Mas não, mano. O bichão é ruindade, mano. Ele é raçudo, ele é muito frio. A gente gosta de falar que ele é um filho da puta, porque ele é um desgraçado. Mas, tipo assim, ele é muito bom, mano. Não tem como, cara, ele não tá no top 5, mano. Eu nem me lembro se já teve alguma vez que ele não estava em algum top 5 meu, pode ser que não. Eu nem me lembro qual que foi o top 15 do ano passado, eu vou pegar e escrever agora, já já. Mas o Tubarão, cara, merece esse top 5. Inclusive, muita gente vai até discordar do top 4 e eu acho que pode até ser que inverta com o top 5. Mas na minha opinião ele é top 5, mas muito merecido. E daqui pra frente é tudo Tubarão igual ali, só tipo com algum tchan a mais. Tá ligado? É isso. Tubarão, top 5. Em quarto lugar, esse aqui vai surpreender muita gente. Guinho. Sim, eu coloco o Guinho em quarto lugar. Porque, cara, quem só acompanha pela internet não entende o que esse cara faz, mano. Não entende o que esse cara faz. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vivi o underground de 2025 muito. Eu sempre vivi o underground, mas 2025 foi um dos anos que eu mais me entreguei, tá ligado? E não tem como. Esse moleque, ele simplesmente zera tudo, mano. Ele me mostrou listas de batalhas que ele zerou por zona, região do estado de São Paulo. Cara, não tem como, ninguém nunca fez isso que ele fez. Ele continua fazendo. Ele ganha absolutamente todas as batalhas do underground que ele cola. Todas, entendeu? Vai pro interior, ganha. Vai pra Baixada, ganha. Ninguém ganha mais batalha em São Paulo que o Guinho. Não tem ninguém. Eu, no início do ano, por um breve momento, ganhei mais batalha que ele. Isso não durou um pouquinho. Depois ele já tomou o pódio de novo e não para, entendeu? Ninguém ganha mais batalha em São Paulo que o Guinho. O Guinho é uma máquina de ganhar batalha. Muita gente vai falar assim, por que ele não ganha a aldeia? Por que ele não vai nas Big Four? Cara, o Guinho ele é um cara que... ele não gosta de rimar muito em Big Four, porque ele não se sente muito confortável. Ele sente que não é tanto pra ele. Isso ele mesmo já admitiu, e a gente tem que respeitar. Porque ele é um cara que passou, querendo ou não, por um trauma, mano. Ele passou por um abuso psicológico que 99% da cena não aguentaria, mano. Tá vendo todos esses MCs que a gente tá vendo no pódio? Que, legal, bonitinho, hypado. Não aguentaria o que ele aguentou. Não aguentaria o que ele aguentou. Porque, me colocando de exemplo, eu tomei um hate que boa parte da cena não aguentaria. E o meu hate não chega a 10% do que é o hate do Guinho, mano. E o meu hate destruiria boa parte da cena. O ódio que eu recebi, boa parte das pessoas não suportaria. E isso não é 10% do ódio do que o Guinho recebeu. Então assim, eu fico imaginando, porque cara, eu sei o que eu sofri e eu sei que não é nada perto do que ele sofreu, mano. E eu fico imaginando como é que esse moleque aguentou tudo isso e ainda tá rimando, mano. Como é que esse moleque aguentou tudo isso e é um dos melhores do país, mano. Então o Guinho, ele é fora da curva, mano. Eu tenho um respeito absurdo pela pessoa dele, porque ele é um cara que ele passou por muita coisa. E eu sempre friso isso no meu vídeo. Já teve situações em batalha que eu me desentendi com ele e depois nós se resolveu, porque eu entendo, mano. Ele é um cara que passou por muita coisa. Muita gente coloca ele como um cara raivoso, como um cara tramado, como um cara reativo, não sei o quê. Cara, vocês têm que entender que o cara passou por muita coisa. É normal, às vezes, ele ser mais cara fechada. É normal, às vezes, ele ser um pouco mais estressado. Mas troca uma ideia com o cara, mano. Eu posso falar que as poucas ideias que eu troquei com ele nesses momentos assim,
eu vi que ele é um moleque mil grau, mano. Ele é um moleque da hora, mano. Entendeu? Ele é um cara esforçado, ele é um cara raçudo, mano. E ele merece muita atenção pelo que ele entrega. Então, assim, não tem como, cara. Quem vive em São Paulo mesmo, cola nas batalhas, vai concordar comigo que ele merece estar no top 15. E aí se vai ser top 4, top 2, top 10, top 7, vai de cada um. Pra mim ele tá no top 4, porque a constância que ele tem, vamos lá, ele e o Tubarão, colocando em pé de igualdade. Os dois têm uma constância absurda, os dois têm resultados absurdos. O que difere um do outro? Pra mim, o Guinho hoje tá entregando rimas melhores que do Tubarão. Só que o Tubarão tem resultados em Big Four, é algo que o Guinho não tem. Só que pra mim, cara, é muito nítido que o Guinho ele não vai em Big Four porque ele não quer. Eu já convidei ele pra ir na Ana Rosa várias vezes, ele não curte. Tá ligado? Na Norte também não, na Leste também não. E na Aldeia ele foi acho que uma vez e ele também não se sentiu tão confortável. Porque querendo ou não, o problema dele nasceu ali, mano. O pastor desgraçado lá que zoou a vida dele, e não por causa da batalha, mas pelo que ele fez pós-batalha, foi naquela batalha, mano. Entendeu? E a Aldeia também não tem culpa, só foi a batalha que aconteceu. Então o Guinho não se sente confortável de rimar nesses locais. Agora eu afirmo, o dia que o Guinho for pra essas batalhas e se sentir confortável, e o público não olhar torto pra ele, porque isso também acontece. O Guinho sobe no palco, o pessoal já olha meio torto. Qualquer batalha grande. Então, o dia que o Guinho não for olhado torto, que as pessoas entenderem o que ele rima, e ele se sentir confortável, ele pode ser tranquilamente o melhor MC do país, mano. Tranquilamente. De verdade mesmo. Eu afirmo isso com muita certeza. E uma coisa que eu sempre falo é, se eu ficasse rico, cara, e criasse um time de freestyle, o primeiro MC que eu patrocinaria seria o Guinho, mano. Sem pensar duas vezes, mano. Que ninguém entrega o que ele entrega, mano. Ele é um cara que se tivesse mais apoio financeiro, mais olhos de mídia e coisas do tipo pra tentar fazer o moleque crescer, você tá louco, mano. A qualidade do freestyle dele, assim, são poucos que tem. Então pra mim o Guinho em quarto lugar, eu acho que foi o que eu mais falei nesse compilation, porque eu tenho a empatia pela dor do que ele sofreu, entendeu? Eu sei o que é você ser massacrado por diversas pessoas da cena, por diversos olhares e seguir, entendeu? Então, de verdade, mano, é um cara que tem que respeitar, mano. Pode ser que amanhã ou depois eu me desentenda com ele por alguma coisa idiota, porque todo mundo tá sujeito a isso. Mas eu nunca vou mudar minha opinião sobre ele, entendeu? E se um dia eu me desentender com o Guinho, eu vou me resolver depois, porque eu entendo, às vezes, os bloqueios do Guinho e as defensivas dele. É um moleque que rima muito, tem que respeitar, mano. Quarto lugar pro Guinho. Vamos pro top 3, deixa eu tomar um monstro aqui. Vamos lá. Em top 3, temos Big Mike. Cara, o Big Mike... O que eu vou dizer, né? É o Big Chike, mano. É o Big Chike. O cara... Ele ganhou todas as temporadas de tudo que teve esse ano aí, entendeu? Passou o cerol em todas as Big Four. Colou no Underground, amassou todo mundo. Mandou rimas que disputou como rimas do ano. Entendeu? É o que eu tô falando, do Tubarão pra cima fica muito difícil, é detalhe que define. O Big Mike, ele não colou em tantas batalhas quanto o Guinho, mas em boa parte das que ele colou, ele ganhou, entendeu? E colou em muita Big Four, tá ligado? Mano, teve um período ali da Aldeia que ele ganhou, acho que... Nossa, mano, eu não vou lembrar agora qual trimestre que foi, que tipo assim, acho que ele ganhou duas, aí ele perdeu na final, ele ganhou mais uma. Tipo assim, a gente tinha feito umas contas de quanto o Big Mike tinha ganhado em dinheiro. Era muito dinheiro, tá ligado? O cara ganha tudo, mano. O Big Mike ganha tudo, mano. Todas as competições que tem, ele ganha, mano. Tipo assim, é bizarro, mano. Aí no estadual, óbvio, aí ele já caiu com o vencedor do estadual. E fizeram uma batalha foda. E arrisco dizer que se ele não perdesse pro Barreto, acho que ele ganhava, pô. Acho que ninguém parava ele ali, mano. Ele é um trem, mano. Ele vai vindo ali, aquela construção dele, tá ligado? E o Big Mike, ele é bizarro porque, mesmo com os erros de dicção, ele é um dos melhores do país, mano. Pra todos aí, é o maior da história. Então, assim, é bizarro, mano. O Big Mike é bizarro. Se a gente pode definir por que ele tá nesse top 3, é a qualidade da rima dele, mano. As punches dele, tipo, não tem como, mano. É outra coisa, mano. É um cara que não dá, parça. Tipo assim, toda hora ganha ranking, tipo, esses ranking fudidos, essas temporadas disputadíssimas, tá ligado? Ganhou o ranking anual da Aldeia também, rima. Quando teve lá o Aldeia Awards lá,
Você é louco, mano. Ele saiu com 6 troféus na mão, mano. O cara ganha tudo, mano. Tudo que dá pra ganhar, ele ganha. Então, tipo assim, se você pegar, vai no quarto do Big Mike, a prateleira dele ali deve ter muito troféu, mano. Não tem como, é fora da curva, entendeu? Mas eu acho que é muito opinativo aqui. Guinho, Tubarão, Big Mike, os próximos dois que eu vou falar, fica difícil da gente dizer, tá ligado? Mas é complicado, família. É muitos nomes aí, entendeu? Eu tô até anotando mais uns aqui que eu tô lembrando. Alguns nomes que eu acho que merecem uma menção honrosa. Mas é muita gente, cara. É muita gente. É um ano difícil de avaliar, porque eu acho que esse foi um dos anos que teve mais rima, tá ligado? Mas é isso, o Big Mike com uma frequência absurda, ganhando tudo que dava pra ganhar, se entregando, com resultados surreais e rimas de qualidade que não tem como. Então, pra mim, Big Mike fica em terceiro lugar aí com a medalha de bronze. Agora a gente vai pros finalmente, né? É meio que óbvio que sobrou dois nomes aqui que, tipo assim, não tem como não estarem, né? Aí muita gente já deve estar pensando, caralho, mas tem outros nomes que você não falou, como é que eles não estão aí? Sim, tem outros nomes. Só que vocês não podem esquecer de uma coisa, família. Quando a gente fala de top 15, a gente tá falando de frequência, a gente tá falando do todo, saca? E esses outros nomes eu acho que faltou um pouquinho em alguns momentos. Então, vamos lá. Em segundo lugar, e agora que vão me xingar muito, porque esse aqui é totalmente dividido. Ou vão querer que vá pra primeiro, ou vão querer que vá pra segundo. Guri. Coloca o Guri em segundo lugar. E foi difícil, tá? Essa briga do segundo com o primeiro teve um fator que definiu pra mim quem ficou em primeiro, que eu vou falar depois, mas você já deve imaginar o que é, né, o que acontece aqui. Mas é meio óbvio. Em segundo lugar, o Guri, porque o que eu vou falar, mano? O cara ganhou tudo, mandou rimas do ano, ganhou temporada que só uma porra, varreu underground, varreu interior, varreu Big Four. Constância pura, mano. Ele é a soma de todos os que estão embaixo dele, mano. Tudo que fizeram ele fez melhor, fez com mais entrega, mais qualidade, entendeu? E, mais uma vez, não tentou o regional. Ele não tentou. Então isso também tem um peso. E eu já percebi que o Guri, quando ele não tenta o processo nacional, ele entrega um ano melhor, cara. Isso é meio bizarro, né, mano? Tipo assim, o cara, ele tira o foco competitivo pra competir em outras coisas. O Guri, ele é bizarro. O Guri, ele é bizarro, mano. O que eu vou falar desse filho da puta, mano? Rima muito, mano. Tipo assim, constância, tem. Todos os nichos possíveis de batalha que tinha pra ganhar, ele ganhou. Records, bateu. Batalhas dava pra ganhar, ganhou. Rimas do ano, mandou. Não tem como. Você tá entendendo? E aí eu friso de novo. O que não fez? Não tentou o nacional, que tem um peso. Acho que vocês já estão entendendo pra onde eu quero chegar. Outro detalhe, chegou na aldeia de trio na final, entregou muito. Muita gente até questiona aquele resultado, muita gente fala, não, ele ganhou do Croy. Enfim, o Guri é um cara que ele entrega resultados absurdos e ele vem parando nas finais da aldeia de trio faz muito tempo já, mano. Tá ligado? Tá parecendo o Thiaguinho, mano. Sempre chegava na final da aldeia, mano. Então, assim, o Guri, cara... O que eu vou falar de um cara desse, mano? Ganha tudo na Ana Rosa, ganha tudo na Norte, ganha tudo na Leste, ganha tudo na aldeia, vai pro Coliseu, ganha. Vai pra Santa Catarina, ganha. Vai pra... Qualquer lugar que ele for, ele ganha, mano. Entendeu? E não ganha na manha, ganha amassando, ganha rimando com só a porra, mano. Entendeu? Então o Guri, cara, inclusive ele merecia muito estar no top 1, entendeu? É porque pra mim tem o fator que define o top 1, que é o que eu vou falar agora, que é o que dá muita margem pro top 1, que se não fosse esse fator, o Guri pegava o top 1. Mas vamos lá. Guri, em top 2, por tudo que ele entregou, um dos melhores MCs do país e um dos melhores do ano. Que rufem os tambores! Em top 1 temos quem? Quem será que é o top 1? Quem será que é o top 1? Vocês sabem, vocês fazem ideia de quem que é o top 1? Vocês não fazem ideia quem que é o top 1, né? Vocês não fazem ideia quem que é o top 1, né? Vocês querem saber quem que é o top 1? Querem saber? Alva Flex! Mentira, não é o Alva Flex não, eu sempre faço isso em todos os meus vídeos de top 15, você já estava esperando essa piada que eu sei. Falando sério agora, top 1, Barreto! Fala meu nome, Barreto! Não tem como, família. Não tem como. Tipo assim... Cara... Mano, não tem jeito, família.
Ele mandou as melhores rimas do ano, 1 milhão de vezes. Toda semana tinha a melhor rima do ano, era dele. O cara zerou o Underground, entendeu? Várias vezes. E ele não zerou indo em off ali. Ele amassou todo mundo. As Big Four que ele colou, ele também fez estrago, entendeu? Debulhou. Nas outras batalhas que ele colou, ele debulhou. Os regional dele... O regional dele, tipo assim, foi o melhor desempenho de regional que eu acho que eu já vi. Foi o regional da Zona Norte. Foi lá na batalha da Juve. Absurdo o que ele fez ali. Tipo assim, desproporcional o que ele entregou naquele regional. O nível dele ali tinha um abismo pro dos outros. Quando ele fez aquele regional, inclusive, eu falei, puta, ninguém para, ele vai ganhar, mano. Não tem como, ele vai ganhar o estadual. No estadual eu achei que caiu um pouco o nível dele em relação ao regional, mas não que tenha sido ruim. Tipo, no regional foi 10, no estadual foi 9, tá ligado? No estadual ele rimou pra desgraça, super estratégico. No nacional ele rimou pra desgraça. Inclusive tem a final polêmica, né? Muita gente fala que foi ele que ganhou, muita gente fala que foi o Japa. Mas só por ser duvidoso no sentido de quem ganhou, quando eu falo duvidoso não é desrespeitando, é no sentido de dúvida mesmo. Quem será que ganhou? De ficar na dúvida, né? Igual foi Guri e Croy no 5º round da aldeia, coisas desse tipo. Quando a gente fica na dúvida de quem ganhou a final do Nacional, entre Japa e Barreto, já mostra que o nível foi alto, porque ele tava batendo de frente com o Japa. É o Japa, né? Tem 5 estadual, que ganha tudo, desgraçado das correntes, que é um dos melhores do país, enfim. Então o Barreto, cara, no meu entendimento, ele fez o que o Guri fez, mas chegou na final do Nacional, mano. Ele não só ganhou o regional e o estadual, ele chegou na final do Nacional e pra muitos ele foi o vencedor. Mas aí, óbvio, o título não conta, porque quem ganhou foi o Japa. Então, assim, não tem como ele não ser o top 1. Muita gente fala assim, ah, então quem vai pro Nacional é o top 1. Não tô falando isso. Agora, quem vai pro Nacional e entrega algo o ano inteiro e também no Nacional, é o top 1. Por isso aquela frase lá do pastor imbecil que eu já fui o melhor de São Paulo. Não, meu amigo, você não foi o melhor de São Paulo. Você ganhou o estadual, apenas isso. O melhor de São Paulo em 2017 era o Vic. Mas eu sempre uso esse exemplo porque muita gente acha que quem ganha o estadual é o melhor do seu estado. Não é, cara. Não é. Isso não é uma regra. Você tá entendendo? O estadual, o pessoal esquece que regional e estadual são batalhas que você faz. Mas e se o cara não rimar o ano inteiro, aí ele ganha o regional dele, vai pro estadual e ganha? Ele é o melhor do estado dele? Que ele rimou 3 vezes no ano? Não é, mano. É uma competição. O que define o melhor do seu estado é a constância do ano inteiro. Os títulos têm um peso, sim. E o que você vai entregar nessas grandes competições. Então o pessoal é muito restrito a achar que o melhor do seu estado é o que ganha a competição onde um do seu estado vai pro nacional. Mas não, isso é uma competição. Se a gente fizesse 10 estaduais, você ia ver que não são os 10 mesmos nomes. Pode ser até que repetisse um ou outro. E aí quer dizer então que a gente tem 10 melhores? Você percebe que não tem nexo? Quando a gente restringe o melhor de São Paulo a um título, que é o estadual, a gente tá fazendo merda. O estadual, ele é um peso significativo. Mas ele não é o que define por total. Ele pode desempatar em situações como essa. Guri e Barreto pra mim foram absurdos. Mas aí quando a gente fala de um estadual, e um estadual acompanhado de uma final de nacional, desempata. Então o Barreto pra mim, ele é o top 1 de 2025. O que é curioso porque se você pegar o fim de 2024, ele nem tava mais afim de rimar, mano. Tá ligado? Pra eu convencer ele a rimar no Jardim das Rimas no início de 2025, foi mó luta, irmão. Ele não queria de jeito nenhum, mano. Ele não queria mais rimar, mano. E aí eu não sei o que aconteceu lá na cabeça dele, virou uma chavinha, ele ficou motivado e quis voltar a rimar e voltou com tudo e foi pro Nacional. Então assim, o Barreto, cara, ele entregou algo absurdo. E digo mais, se ele tivesse ido nas Big Four também, ele tinha ganhado tudo, mano. Porque ele só não foi nas Big Four porque ele não quis, mano. Porque ele quis provar um ponto, ele quis ir pro Nacional rimando só no Underground. Você tá entendendo? Mas se ele fosse rimando na Rosa, na Leste, na Aldeia, na Norte, ele ia ganhar, mano. Ele ia ganhar tudo, mano. Então assim, do mesmo jeito que o Guri não quis ir pro Regional, o Barreto não quis rimar nas Big Four. Eu acho que é isso que iguala eles, saca? Só que não tem como. Os resultados do Barreto pra mim são fora da curva. Então pra mim, Barreto, melhor MC de São Paulo em 2025.
esse é o meu top 15, top 14, né, contando com o Croy. E faço menções honrosas. A gente tem nomes como Zuluzão, WM, Magrão, Mano Iron e por aí vai, tá ligado? Tem muitos nomes fodas que não estão nesse top 15. E é difícil, família. Espero que nenhuma dessas pessoas fique chateada comigo, mas é muito difícil, cara. A gente tem que tentar olhar tudo e até eu posso estar cometendo erros aqui, né? Até comparando agora o top 15 do ano passado com o desse ano. Que nem eu falei, o Croy não tem como eu mensurar, então vamos colocar que o Croy seria o 15º. No ano passado, o Lion era o 15º. Então, tipo assim, Lion também está banido, não rima mais. Só por isso já mudou muito. O 14º do ano passado foi o Grafite. Olha como o Grafite subiu de posições. Subiu algumas posições. O 14º para mim esse ano foi o Yonggi. O 13º foi o WM, pô, ano passado. Esse ano ele já nem esteve no top 15. Entendeu? Em 12º eu coloquei... Cadê? O Barreto, cara. Lembra que eu falei que ele não tava mais afim de rimar? O Barreto estava em 12º. Ele foi para primeiro. E vocês lembram o que eu falei naquele top 15? Eu lembro muito bem. Se o Barreto quiser, ele é top 1. Eu falei esse bagulho. Ah, você tá se gabando? Não, não é isso. É porque a gente fala algumas coisas e a gente é ridicularizado às vezes, tá ligado? Várias vezes eu falei que o Barreto tinha potencial pra ser o melhor MC do estado e até do país. E falaram, você tá louco. O JP é muito melhor que ele. O Guri é muito melhor que ele. Cara, o Barreto, ele... Pra mim, ele pode ser o melhor MC do país, assim... Com certeza, se ele quiser. E ele mostrou que ele... O nível dele é estratosférico, tá ligado? Então, Barreto em 12º, no outro compilation agora em primeiro. Acho que esse é o maior avanço de top 15 que eu já fiz aí. O Prado em 11º. E nesse ano, 12º, não mudou muita coisa. Novamente, falta de constância. Podia estar lá em cima também. Em 10º, o Yonggi, no ano passado. Nesse ano foi 14º, caiu algumas posições, mas não por demérito dele. Mérito dos outros que vieram com tudo aí, né? O Tavin em 9º. E esse ano em 10º. Também tá ali. Próximo, tá ligado? Nada muito diferente. O AJ em 8º no ano passado. E esse ano em 8º também. AJ, constância pura aí. Não teve quedas e nem... super evoluções, se mostrou um MC constante, porque top 8 não é pra qualquer um não, 2 anos seguidos era uma frequência boa. Em 7º lugar eu coloquei o Tubarão, e esse ano ele já teve uma subidinha, voltou pro top 5, então o Tubarão aí mostrando novamente aí a frequência dele. Ano passado eu coloquei o Guri em 6º lugar, e agora voltou com tudo aí, e voltou pro 2º lugar, mas uma evolução muito forte. Em 5º lugar, ano passado eu coloquei o Basque, que realmente fez um ano incrível, mas nesse ano de 2025 ele deu uma caidinha, foi pro 7º lugar, mas teve a aldeia de trio. Ano passado eu coloquei o Big Mike em 4º lugar, e esse ano ele foi para 3º, então ok, oscilou bem ali, nada muito surreal. JP estava em 3º no ano passado, e eu acho que todo mundo concorda, até pelo ano que ele entregou da FMS, né? Mas em 2025, falta de frequência levou ele para o 6º lugar. E eu tive também em 2º lugar o Croy, ano passado. É uma pena, porque não sei se o Croy estaria em 2º, mas estaria em alguma posição alta no ranking desse ano, com certeza. Provavelmente top 5. Croy, ele fez um ano incrível, mas... Enfim, né? Ramelou. E em 1º lugar do ano passado foi o Apollo, que nem está nesse top 15 desse ano. Isso é muito bizarro. Tipo assim, vocês têm noção que o Barreto tava em 12 e foi pra 1º, e o Apollo, que tava em 1º, não tá nem no top 15? Óbvio que o Apollo não rimou quase esse ano, né? Então é normal também, ele deu uma sumidinha. Rimou poucas vezes e... todo mundo sabe disso, né? Então é tranquilo o Apollo não estar no top 15, porque a frequência dele realmente não existiu. Ele não colou em quase nada, né? Então... Mas assim, ele foi o 1º do ano passado, então ele tem todo o potencial do mundo pra estar em 1º de novo. Mas eu acho que é bom pra gente ver e comparar os top 15, pra vocês verem como muda as coisas, né? Olha o quanto que oscilou. Olha o quanto que oscilou. Mas é isso, família. Esse é meu top 15. É um vídeo extremamente difícil de fazer, extremamente delicado,
porque que nem eu falei, mexe com o ego, mexe com um monte de coisa. Mas é um vídeo que eu gosto de fazer e é a minha opinião, entendeu? Pode ser que eu tenha esquecido de algum MC? Pode ser, não sei. Mas é isso. Esse é meu ponto de vista. Deixa aí o ponto de vista de vocês. Quem que vocês acham que é o top 15? Comenta aí bonitinho, põe numerado. Do 1 ao 15 aí, quem que são os seus 15. Coloca também OBS, com menção honrosa e coisa do tipo. E vamos que vamos. Mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo de 50 minutos. Sempre legal fazer top 15, mas muito complexo. Vamos que vamos, espero que vocês tenham curtido. Tamo junto, satisfação e é nóis. Bem, família, pra você que não sabe, eu tenho um outro canal aqui no YouTube, que é um canal chamado Universo Avatar. É uma parceria com a maior página de Avatar do Brasil. E esse canal tá crescendo cada vez mais, já soltei vários vídeos e eu acabei de lançar mais um vídeo lá. Mesmo que você não conheça muito sobre o tema, se você puder, entra nesse link, deixa um like, hypa o vídeo, deixa um comentário e se inscreve se você gostar. Demorou? Vamos que vamos e é nóis!